Bom dia, primeiro ano de Geografia. Vamos para a semana 8, última semana, hein? Última semana de conteúdo, tá? Então nós temos aí, eu fiz uma linha do tempo em relação à industrialização do Brasil. Só podemos falar em industrialização do Brasil depois de 1822, porque antes era o quê? Brasil colônia. Então o Brasil não existia. A ideia de Brasil, o Brasil era uma colônia de Portugal, então comprava tudo que era industrializado, né, e vendia matéria-prima. Então não havia industrialização. Pequenas fabriquetas, assim, mas sem importância, né? Não havia industrialização no Brasil. A primeira fase da industrialização do Brasil vai de 1822 a 1930. E o grande cara, que foi tipo o Silvio Santos do período, foi o Barão de Mauá, que fez algumas iniciativas industriais, né? A indústria do Brasil até 1930 foi muito dominada pelos barões do café, que aplicaram o seu lucro do café na indústria, com medo de perder a sua produção. Por exemplo, o cara ganhava muito com o café, ele tinha medo do café dar um problema, então ele aplicava uma parte disso na indústria brasileira, né? Mesma coisa, eu trabalho de professor, eu pego um dinheirinho e abro um carrinho de pipoca, porque se der errado alguma coisa eu tenho um carrinho de pipoca. Então é mais ou menos essa alternativa, né? Então a indústria não era o foco principal nessa primeira fase. Primeira fase, 1822 a 1930. De 1930 a 1956, nós temos a fase do Getúlio Vargas, né? A era Vargas industrializou bastante o Brasil por causa da Primeira Guerra Mundial. Você não pode mais comprar as coisas lá de fora porque não tem mais produto lá de fora, porque eles estão em guerra, né? Então houve uma criação de toda uma indústria para suprir o mercado nacional, né? De 30 a 56. E o Getúlio Vargas também criou várias empresas nacionais, como a Vale do Rio Doce, a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional. A terceira fase vai de 1956 a 1990, né? Então vai pegar o JK, ele faz o plano 50 anos em 5, né? Que ele iria desenvolver o Brasil em 50 anos nos 5 anos de mandato dele. Ele abre o Brasil para as grandes indústrias, constrói rodovias, abre para a matriz de transporte rodoviária e abandona aquela matriz de transporte ferroviária que servia para o café. Ele moderniza a matriz brasileira, inserindo os automóveis como o caminhoneiro como principal meio de transporte de mercadorias, né, com o seu plano de metas. A ditadura também teve um momento bom e importante na industrialização do Brasil, que foi o milagre econômico que aconteceu de 1967 até 73 no governo Médici, onde o Brasil foi o país que mais cresceu no planeta. E a quarta fase da industrialização, 1990 até hoje, é um momento de privatização. Muitas empresas que eram do governo passam a ser privatizadas, vendidas para o capital externo, porque aumenta a concorrência. Por exemplo, a telefonia nos anos 90 quase não tinha operadora, quase ninguém tinha celular, nem linha fixa, era muito caro. E internet era só através da linha fixa do telefone. Quando você ligava a internet, o telefone ficava ocupado. Então essa privatização, para ter Oi, claro, TIM, NET, Vivo, essa privatização, é só um exemplo, levou a várias empresas, e essas várias empresas a inovações tecnológicas e o mais fácil acesso ao público. Inovações, né? A competição leva a inovações tecnológicas para você ganhar o seu público, ganhar o público do seu concorrente, né? Então o Plano Real estabilizou o Brasil, Fernando Henrique Cardoso fez uma moeda que conseguiu estabilizar a inflação e a economia brasileira. E o Collor começou a privatizar as coisas. Hoje em dia, os problemas são em relação à guerra fiscal. Os estados brigam entre si para ver quem consegue mais as empresas, né? Porque quando você traz uma indústria para o seu estado, você traz empregos para o seu estado, né? A Coca-Cola vem para a minha cidade, ela vai gerar 2.000 empregos. Isso vai aquecer a economia da região, né? Então a guerra fiscal é a guerra entre os estados em busca de ter essas indústrias e conseguir esse capital, tá bom? Então é o último capítulo, capítulo 8 da apostila. Tchau!